Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como se configura o reino de Deus? E como fazer parte deste reino? Como entrar no reino? O reino, você só entra nele nascendo outra vez. Agora, como posso nascer outra vez? O que é necessário para nascer? São perguntas que nós queremos responder ao longo desse tempo de ministração. E a Bíblia, amados, é um livro de muitos mistérios. Podemos enumerar alguns: mistério de Deus, mistério do reino de Deus, mistério de Cristo, mistério da piedade, mistério do Evangelho, mistério da vontade de Deus, mistério da última trombeta, mistério da Babilônia, etc. Agora, para nós entendermos o mistério do reino de Deus, quero compartilhar com você sobre o reino de Deus. E para nós entendermos sobre o reino de Deus, esse mistério do reino de Deus, nós precisamos entender dois mistérios, que é o mistério de Deus e o mistério de Cristo. O mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. Vamos falar sobre esse mistério de Deus. O que é isso? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus, amados, é inalcançável. Deus é imensurável. Se Ele não se revelar, é impossível conhecê-lo. Impossível. Como servir a esse Deus se nós não o conhecemos? Você pode estar servindo até numa religião e não conhecer a Deus. Mas eu creio que Deus quer se revelar. E você precisa estar com fome e com sede para que Ele possa te revelar. Então, para entendermos o mistério do reino de Deus, precisamos de uma chave hermenêutica, dentro de uma perspectiva sistêmica, para compreender a teologia de uma forma integrada. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o texto diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Em Colossenses 2 e 3, diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha o que Paulo está escrevendo, para que você tenha a forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Portanto, Paulo estava escrevendo aos irmãos de Colossos para que eles pudessem ter firmeza e forte convicção no entendimento, para compreenderem plenamente esse mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. O mistério de Deus, que a Bíblia chama também de mistério da piedade. Nós vimos aqui hoje, pela manhã, esse mistério de Deus também ele é chamado do mistério da piedade. E o mistério da piedade é aquele que foi manifestado na carne. Deus manifestado na carne. Justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus veio para revelar Deus
em carne humana. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que pela qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amados, em todo o Antigo Testamento, toda a teofania de Deus era o próprio Filho de Deus, era Cristo. A teofania é manifestação de Deus em todo o Velho Testamento. Era a manifestação do próprio Filho de Deus. Por quê? Como é que eu posso dizer que a manifestação de Deus no Antigo Testamento, ela era Cristo que estava se manifestando, não era o Pai? Porque a palavra fala que jamais, ou melhor, pois ninguém viu a Deus ou ouviu a sua voz. Em João 5,37 diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, pois jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Entendeu isso? Ninguém ouviu a voz de Deus, só Jesus. Ah, mas é lá no Getsemane, lá no batismo, ouviu-se a voz do céu. Lá na transfiguração, de novo Deus fala. E lá no Getsemane, quando Jesus falou para Jesus, tudo era como voz de trovão, e Jesus é que interpretava. Jesus, essa voz não veio por mim, mas por vossa causa. E era como voz de trovão. Jesus que dizia o que foi falado. Ninguém ouviu. Jesus falou que ninguém ouviu a voz de Deus. Então, a teofania do Antigo Testamento era Jesus. Lá em Juízes, capítulo 13, versículo 1, diz assim: então se levantou Manoá. Manoá é o pai de Sansão. E o anjo do Senhor havia aparecido para a esposa dele e havia comunicado que ela ia gerar um filho que seria um profeta em Israel. E ele se levantou, Manoá se levantou e seguiu a mulher dele. E tendo chegado ao homem que havia aparecido para a esposa dele, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, olha como ele respondeu: eu sou. Respondeu-lhe o anjo do Senhor. E é interessante que quando o anjo do Senhor falou eu sou, lá no original é Yod, Re, Vav, Re. É o nome impronunciável de Deus. Todas as vezes quando os copistas do Antigo Testamento, quando eles iam copiar a lei do Senhor, eles estavam copiando, daqui a pouco encontrava Yod, Re, Vav, Re. Eles paravam, banhavam 7 vezes numa piscina, num batistério, se banhava, voltava, pegava uma caneta especial em ouro e escrevia Yod, Re, Vav, Re. E aquele anjo do Senhor se identifica para Manoá como o Yod, Re, Vav, Re. E o anjo do Senhor respondeu: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá o menino, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá, tudo quanto eu lhe tenho ordenado guardará.
Então Manoá disse ao anjo do Senhor, Manoá disse a Yod-He-Vav-He: permita-me deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares um holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe Yod-He-Vav-He. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso, grande, extraordinário, imensurável? Por que te pergunta pelo meu nome? Quando você vai lá em Êxodo capítulo 3, aquela cena tão gloriosa que o povo judeu se vangloria muito, daquela cena quando Deus aparece para Moisés naquela sarça ardente. E de novo eu queria muito que tivesse aqui um judeuzinho sentado que não crê em Jesus como um Messias, como Filho de Deus, para ouvir isto. Em Êxodo 3,19 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para todo o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-lhe Yod-He-Vav-He. Apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? E vendo o Senhor, vendo Yod-He-Vav-He, vendo o Senhor que ele voltava-se para ver Deus, para ver Yod-He-Vav-He, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou falando: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Quem é o Deus do pai de Moisés? O anjo do Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eteu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. E disse Moisés a Deus:
Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Jesus disse que ninguém ouviu a voz de Deus, do Pai, nem viu a sua forma. Portanto, quem é este que está aqui? Se ninguém ouviu a voz, quem é esse que está falando com Moisés? O anjo do Senhor. Era o próprio Jesus antes da encarnação. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes, o Senhor, Yod-He-Vav-He, o nome de Deus impronunciável, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tenho sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu. Agora, vamos ver Jesus se revelando no Novo Testamento. Como que ele se revelou no Novo Testamento? Em João 8, 24, diz assim, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, olha, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito. Em João 8, 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Em João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e regozijou-se. E perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o que era, o que é e o que serei. Esta é o entendimento do eu sou. A maior revelação e a mais extraordinária em todo o universo é o Pai revelando o Filho. Sem a revelação do Pai, ninguém pode conhecer a Deus. Podemos ter um conhecimento mental, um conhecimento intelectual, bíblico até, e ainda assim não conhecemos realmente o Filho até que o Pai o revele. Jesus, uma vez, levantou as suas mãos aos céus, junto, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor esconde essas coisas aos sábios e aos pequeninos, aos sábios entendidos, e revela aos pequeninos. O Senhor revela aos humildes. O reino de Deus, ele só é revelado aos humildes. Homens soberbos não podem conhecer a Deus. É o prazer do Pai revelar seu Filho em nós. Esta é a grande revelação, maior de todos os mistérios. Maior de todos os mistérios de todos os tempos é Deus revelando em carne na pessoa de Jesus Cristo.
E esta revelação é tão grande que irá continuar por toda a eternidade. Não pense porque você conhece Jesus como seu Salvador, portanto, que você o conhece lendo a Bíblia, que você o conhece plenamente. De jeito nenhum. Apenas nós começamos a conhecê-lo e nós vamos conhecê-lo pela eternidade afora. Vamos ter conhecimento do Filho de Deus. Romanos 11:33 diz: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Amados, só Jesus conhece a Deus. O texto diz que profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Só Cristo conhece a Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Portanto, hoje, nós estamos começando a conhecê-lo. E na eternidade continuaremos a conhecê-lo. E este, amados, é o maior espetáculo de toda a eternidade. E não terá fim. Nunca terá fim. E esse é o desejo do Pai. Que todos nós o conheçamos. Lá em Romanos 8:28 diz... Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão, a esses os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O que é isto? Este é aquilo que nós chamamos do propósito eterno de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? É sermos uma família de filhos semelhantes a Jesus. Sabia que esse propósito, ele é secundário? É um propósito secundário. Qual é o propósito primário? A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Este é o propósito primário. Porque o texto continua. Sermos uma família de filhos semelhantes a Jesus é um propósito eterno de Deus, mas secundário. Mas o propósito primário de Deus é que ele seja o primogênito de toda a criação. Ele seja o primogênito que tem a primazia e o direito. A Bíblia fala que tudo é por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Portanto, este propósito eterno de Deus, de sermos uma família, é um propósito secundário. Mas o propósito primário é a fim de que ele seja o primogênito, a fim de que ele tenha a primazia e o direito, o primeiro lugar, a honra, o reconhecimento e a adoração do seu povo, da sua igreja. Portanto, quem é Deus? Quem é o Deus revelado do Antigo Testamento? É Cristo. É o próprio Cristo. É o Verbo de Deus antes da encarnação. Agora, e esse segundo mistério? O mistério de Cristo, que é a igreja.
Em Efésios 3:3 diz: pois segundo a sua revelação que me foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Em Efésios 5:31 fala: por isso, eis que porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor forma a mulher, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como ele se lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais domésticos, selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher, ele trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á, portanto, varoa, porquanto do varão foi tomado. Amados, ali, Adão estava ali, Eva estava ali, mas quando você vai para Efésios, abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 22, ele está falando da relação entre o homem e a mulher, que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, e tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja agora o versículo 31. Eis que porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui em Gênesis, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele se refere a quem? Adão e Eva? Adão e Eva. Mas atrás de Adão e Eva tinha um outro personagem, que era Cristo. Era Deus, o Pai, voltando-se para o seu filho, dizendo: filho, não é bom que você esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma esposa. Paulo falando, ele falava que grande é esse mistério.
ele não estava tratando de marido e mulher apenas, ele estava tratando de Cristo e a sua igreja. E Adão, quando olhou, disse: este é osso dos meus ossos e carne da minha carne, portanto chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, esse mistério de Cristo, esta noiva que o Pai propôs formar para o seu filho, aquele filho, amados, era uma fonte de alegria e de prazer constante para aquele pai. Deus não precisava de ter mais filhos, mas Deus queria dar para o filho aquilo que o filho dava para ele. E Deus então propôs formar uma noiva para o seu filho. A igreja é a noiva que o pai prometeu ao filho. Em Tito, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz: Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Então Deus fez uma promessa ao filho de lhe dar uma esposa, de lhe dar uma noiva. Lá em Mateus 22, 1 fala assim, que Jesus falando em parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar as bodas do seu filho. Segundo Timóteo 1,9 fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dadas em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes de existir o universo, você já estava nesse projeto de Deus, nesse plano de Deus. Alguém uma vez me fez uma pergunta lá nos Estados Unidos, uma mulher fez uma pergunta pública assim, que no início me deixou um pouco desembaraçado. E ela fez a pergunta: se Deus é amor, se Deus ama, por que as crianças que Deus permite que as crianças aí morram, que os homens se matem? Olha, por que Deus não parou, não abortou o plano de criar a raça humana? Olha no que deu. E na hora eu fiquei sem resposta. Ela questionando a injustiça que há no mundo, o direito das pessoas que são privados. E agora? Olha o rumo que o mundo está indo. E na hora veio aquela sabedoria de Salomão, que só Deus pode, só o Espírito Santo pode fazer. Eu disse para essa senhora assim: olha, quando Deus formou Adão e Eva, Deus viu a queda. Deus, na sua mente eterna, Ele viu. E Ele viu toda a tragédia que seria a criação da raça humana. Mas Deus não podia desistir por causa da tragédia que aconteceria, porque Deus, na sua mente eterna, Ele te viu. Ele podia ter passado a borracha na mulher, Ele podia ter desmanchado aquela mulher, dado uma nova mulher para o homem, mas em Eva, Ele te viu, e Ele te amou, e Ele não estava disposto a desistir de você. Por isso,
valeria a pena todo o sofrimento e toda a dor que aquilo pudesse acontecer com ele. E Deus seria covarde, porque quando ele fala de renúncia, de perder a vida, de negar a si mesmo, de tomar a cruz, porque a cruz já estava plantada na eternidade antes de existir. Lá ele já estava renunciando. Lá ele já estava perdendo. E ele nos amou, amados. Lá no livro de Jeremias, capítulo 31, diz assim, que vamos ver, Jeremias, com amor, lembrei, com amor eterno, eu te amei, com laços de amor, eu te atraí. O que está dizendo? Com amor eterno, eu te amei. Antes de existir o mundo, o universo, Deus te viu na sua mente eterna e Ele te escolheu, e Ele te amou, Ele te elegeu. E diz, e com laços de amor eu te atraí. Quando você vai dar um presente para uma pessoa, você pensa no presente, aquele presente é uma expressão de amor que você ama e você quer dar um presente. Você corre lá e compra um anel para uma pessoa que você ama. Compra aquele anel, mas você não vai chegar lá e entregar o anel. O que você pensa? Você pensa logo numa caixinha aveludada, bonita. Aí você coloca dentro de uma caixinha de veludo. Mas ainda não é você quer melhorar aquela aparência. Você vai mandar pegar um papel colorido, bonito, e faz aquele envelope, aquele papel bonito, e embrulha aquilo ali. Mas você vai mais além ainda. Você coloca um laço assim. E eu quero dizer que aquele laço que você coloca naquela caixinha, ela tem uma expressão muito mais forte de amor do que o próprio presente que está lá dentro. E o Senhor está dizendo, com amor eterno eu te amei, e com laços de amor eu te atraí. Que laços são esses? É a cruz, amados. A cruz de Cristo. Ele nos atraiu ali na sua cruz. E Ele nos amou com amor eterno. Por isso Ele não passou a borracha em Eva, porque Ele te viu e Ele te amou. Em Romanos 16, 25, diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Amado, o Salmo 45... O Salmo 45, ele fala desses dois mistérios. O mistério de Deus e o mistério de Cristo. O mistério de Deus que é Cristo e o mistério de Cristo que é a igreja. E o 46, o Salmo 46 mostra os tempos de tribulação que a igreja vai passar para forjar e preparar a noiva para o casamento. Simultaneamente, o juízo sobre as nações, e ele, no 47, ele fala da coroação do rei, dos reis, do Senhor, e o 48 revela o seu reinado messiânico na terra. O reino de Deus, ele é irremovível. Salmo 145 diz, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Portanto, esse Salmo 45, ele é um poema de amor. O Salmo 45 fala desses dois mistérios. Fala de um cântico nupcial celebrado como um hino de casamento
ele exalta a majestade do rei, e em uma leitura cristológica é interpretado como um retrato messiânico apontado para Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Vamos ver então o Salmo 45. Diz, versículo 1: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Agora ele começa a falar dele. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Guarda a espada. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nesta majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, por isso, Deus, você não precisa de João 1, de 1 a 3, para provar que Jesus Cristo é Deus. Está aqui no Velho Testamento. O judeu, quando você usa João de 1 a 3 para provar que Jesus é Deus, ele fala assim, mas eu não creio no João, no Novo Testamento. Mas nós estamos falando aqui hoje, boa parte do tempo, só falando de Jesus no Velho Testamento. Está aqui. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes se recendem a mirra, aloés e cássia. De palácio de marfim ressoa um instrumento de cordas que se alegram. Agora vamos ler a segunda parte. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro fino de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Nós estamos tão apegados a esta vida, né? Estamos apegados à casa do pai, do nosso pai. Ele diz, esquece a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas, e conduzem-na perante o rei. As virgens, as suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, e entrarão no palácio do rei. Olha, o acesso à presença de Deus, a igreja vai ter aquele acesso à face do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais fará príncipe por toda a terra. Nós estamos formando pessoas, vidas, jovens, para serem príncipes sobre nós. Os quais fará príncipe por toda a terra, o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos se louvarão. Portanto, sem a primeira revelação, não podemos entender a segunda revelação. A primeira revelação qual é?
O mistério de Deus, qual é? Cristo. E o mistério de Cristo? A igreja. Sem a primeira, você não entende a segunda. Porque sem Cristo, não há igreja. Vocês não podem ter a igreja sem Cristo. Vocês não podem fazer a igreja maior do que Cristo. Sabia que tem muitas pessoas que frequentam a igreja porque é um lugar gostoso, é um ambiente agradável. A igreja é um lugar aconchegante. Os irmãos são servos uns dos outros. Os irmãos se amam, se abraçam. É um lugar prazeroso para estar. E muitos admiram mais a noiva do que o noivo. Às vezes você prega o evangelho e traz uma pessoa para o contato, para o relacionamento. Quando essa pessoa volta para casa, ela sai falando da igreja. Mas é um lugar impressionante. Aqueles irmãos abraçam a gente, eles nos amam, eles se amam. Que lugar impressionante. Que gente diferente. Muitos admiram a noiva redimida, mas não conseguem ver o noivo redentor. A igreja precisa conhecer a Cristo. Eu quero dizer uma catequese nossa. A firmeza e a permanência do discípulo depende diretamente da revelação que ele tem de Jesus e da sua união com Ele. Quanto mais você o conhece, mais você conhece a igreja. Tem pessoas que têm coragem de dividir a igreja. Tem coragem de provocar divisão na igreja. E eu quero te dizer que você está tocando na coisa mais preciosa. Você está tocando na noiva do Cordeiro. Quando você fala mal da igreja, você está falando da noiva dele. A igreja, você está falando da noiva dele. Agora, a igreja é uma revelação do Filho a nós. O que é a igreja? Alguns falam assim: eu vou à igreja no domingo. O que você quer dizer que eu vou na igreja no domingo? Eu fui criado na igreja. O que você quer dizer que você foi criado na igreja? Isso demonstra que você não conhece o que é a igreja. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Eu é que vou formar a minha igreja, edificar a minha igreja, que vou construir a minha igreja. Amados, há um padrão de Deus para esta edificação. Há um padrão de Deus para essa edificação. Há uma planta, há um gabarito. Logo, se quisermos cooperar com a edificação da igreja, nós precisamos perguntar, orar, buscar a Deus e buscar o Filho para que Ele a revele, pois o Espírito Santo é quem revela o noivo para a noiva. Hoje você vê muitas pessoas muito preocupadas com os dons na igreja, com manifestação sobrenatural na igreja. Eu disse aqui nesses dias que muitas pessoas falam: o poder, uma manifestação sobrenatural do Espírito na igreja, é que configura que essa igreja é uma igreja abençoada. Sabe quando que é uma igreja abençoada? Quando essa igreja está cheia da revelação de Jesus. Não é os dons, os cânticos, o choro, as lágrimas que correm, não é a cura, sinais e prodígios e maravilhas. Não, quando é que a igreja está cheia do Espírito Santo no meio dela? É quando a igreja
estar cheia da revelação de Jesus, porque o Espírito Santo, ele há de revelar a pessoa de Jesus para nós. Quando você chega lá no Rio de Janeiro, naquela estátua lá, naquele Cristo Redentor, você vê lá aquele Cristo de madrugada, você olha assim e você vê aquele Cristo lá naquele lugar. Mas você não sabe que debaixo dos pés daquela estátua ali tem uns holofotes, sei lá de quantas potências e megawatts, julgando, iluminando aquela imagem. E é isso que o Espírito Santo faz, ele projeta Cristo, ele revela Cristo para nós. Portanto, o domínio de Deus, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. Porém, traz o seu padrão. A igreja está dentro do domínio do reino de Deus e deve expressar o seu padrão. O reino começa dentro de nós. Lucas 17 fala, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos e disse, virá o tempo em que desejareis ver um dos filhos do homem e não vereis. E vos dirão, ele aqui ou ele lá. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilhando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. O reino de Deus, o reino se expande de tal forma que pode ser visto e manifestado na igreja. E eu digo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O reino de Deus será totalmente manifestado na sua volta. Agora, como que se configura o reino de Deus? Eu quero dizer que o reino de Deus, ele tem 5 coisas. Para você entender o reino, você tem que entender essas 5 coisas. Se faltar uma delas, não é reino. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é um reino. Um reino, ele precisa ter, primeiro, um rei, ele tem um território, ele tem que ter os súditos, ele tem que ter as suas leis e tem que ter a sua justiça. Se você tirar qualquer um desses, não é reino, não se configura um reino. Quem é o rei aqui? Quem é o rei? É Cristo. Ele é o soberano, ele é que manda, ele é que dá as ordens. Lá no Salmo 21, Salmo 2:1 diz assim, ao 12 diz, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É assim que o mundo está fazendo hoje. É assim que o mundo vive hoje. Não querem esse conceito judaico-cristão de família, igreja, reino de Deus. Eles querem expulsar isso do mundo. Mas o que o Senhor diz, ele ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, pois na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar no seu furor e os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus constituiu Jesus como o rei. E ele diz, eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e pede-me. Olha o que o pai disse para o seu filho.
Meu filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. E eu quero dizer para você que o reino de Deus vai recuperar cada centímetro desta terra. Na parte mais longínqua desta terra, estará sob o domínio de Jesus Cristo. Ele governará a cada recanto deste planeta, desta terra. Ele diz: com vara de ferro as regerá, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, pois, de advertir. Está falando com os reis da terra hoje. Juízes da terra, deixai-vos, pois, vos advertir. Ainda há tempo. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. E o Salmo 47 diz: batei palma todos os povos, e celebrai a Deus com vozes de júbilos, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o grande Rei de toda a terra. Quem é o grande Rei de toda a terra? É Jesus. E Ele está reinando agora? Não. Jesus disse: o príncipe deste mundo se aproxima, e Ele está aí. E Ele, porque se Jesus fosse o rei da terra nesse momento, seria um péssimo rei, né? Porque está tudo indo mal a pior. Mas chegará um dia que tudo estará debaixo dos seus pés, e Ele governará a terra. E diz: e Ele nos submeteu os povos, Ele vai submeter todos os povos, e colocará todos os povos debaixo dos seus pés. As nações estarão debaixo dos seus pés. E Ele nos escolheu, e diz: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. E subiu Deus por entre aclamações. Aclamação: o Senhor, ao som da trombeta, diz: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cante louvores, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Agora, o reino tem um rei, mas também tem o território. Quando lá diz assim, o reino de Deus, ele é uma extensão do reino dos céus. Amados, hoje as pessoas, a ciência fala: porque a Terra é um planeta que está solta no universo e viajando a 800 mil quilômetros por hora, diz a NASA. Quase 1 milhão de quilômetros por hora. Eu quero dizer que a Terra é um reino. Não é uma estrela errante. Deus criou um reino. Aqui no livro de Lucas, capítulo 19, 11, diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhe uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém, e o povo a imaginar que o reino de Deus ia se manifestar ali a qualquer momento, e assim lhe contou-lhe Jesus certo homem de nobre nascimento. Ele partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Jesus
ele partiu para uma terra distante para ser coroado rei, e ele tomar posse de um reino e retornar. Jesus vai tomar posse deste reino, desta terra. A terra foi criada por Deus para os filhos dos homens. Em Gênesis 1:28, Deus diz assim: Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Olha o que Deus disse para Adão: sujeitai-a e a dominai-a. Por quê? Porque tinha alguém por aí, passeando e por rodear, e a terra precisava ser guardada e protegida. Mas Adão entregou tudo nas mãos do inimigo, e ele tomou posse deste reino. O Salmo 115:16 fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Salmo 37:9 diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 37:22: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem o Senhor amaldiçoa. Vários textos na Bíblia. Em Mateus 5:5 diz: os mansos herdarão a terra. Mas um pouco de tempo, Salmo 37:29, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, pois serão preservados para sempre, mas a sua descendência dos ímpios será exterminada. Mas os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. 37:29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmo 37:34, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra, e presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. Portanto, o reino de Deus será instalado nesta terra, e nós vamos governar aqui com o Senhor por 1000 anos. Ele virá dos céus e estabelecerá o seu governo nessa terra, e vai governar aqui por 1000 anos, depois que virá novos céus e nova terra, e virá nova Jerusalém. Agora, o reino de Deus tem os seus súditos. Quem são os súditos do reino de Deus? É a igreja. Olha, a igreja, ela é do céu. A igreja é celestial, de natureza, mas vive na terra. Ela pode alcançar todo o impuro, e graças a Deus, nós somos os impuros mais purificados pelo precioso sangue de Jesus. Agora, qual é o padrão de Deus para a igreja? O padrão de Deus para a igreja é o próprio Cristo, é o Cristo dos evangelhos, como revelado ali nos evangelhos. Ele é o padrão, e a igreja é edificada de acordo com ele. A igreja é viva, ela é orgânica, ela vai se transformando de glória em glória, se transformando e se conformando à imagem de Cristo. Esse é o padrão da igreja. É ser semelhante a Cristo, é ser parecido com Ele. Eu conheci uma história, que eu conheci na Argentina, muitos anos atrás, talvez alguns até conheçam essa história, de um homem que estava lá na galeria na Inglaterra, me parece Inglaterra, e ele é escultor, trabalhava com pedras, com esculturas, e por acaso ele estava assim, numa ponte, e lá embaixo ele viu uma pedra enorme, igual essas pedras que saem daqui do Espírito Santo, essas pedras de granito enormes, e ele encontrou essa pedra lá no meio
no meio da galeria onde passavam as fezes da cidade ali, o esgoto da cidade. E ele desceu até lá e olhou, e ele viu que era uma pedra preciosa, aquela pedra, que ele podia trabalhar nela. Ele foi lá em sua pedra, levou para o ateliê dele e colocou lá. E ele tirou de lá, deu uma lavada nela, purificou, limpou. Depois pegou o martelo dele e o ponteiro e começou a trabalhar naquela pedra. E ele estava começou a confeccionar um cavalo. E depois de muitos dias trabalhando ali, trabalhando com o martelo dele, o ponteiro, chegou um visitante, e o visitante ficou impressionado com aquele trabalho daquele homem. A parte da frente do cavalo estava toda pronta, e para trás aquela pedra rústica ainda, mas ali você via os olhos, a crina, via a musculatura. A pessoa ficou tão impressionada que perguntou para ele: mas como é que você consegue fazer isto? Ele falou assim: é fácil. Você vai tirando tudo que é pedra e você vai deixando só que é cavalo. Amados, e é isto que Deus está fazendo. Deus nos tira lá do mundão, lá daqui no meio daquele lugar tenebroso, nos traz para casa. Mas não é suficiente, Ele lava, Ele limpa, Ele purifica. Mas ainda não está pronto. Ele agora tem que formar a vida de Cristo em nós. Deus só tem um filho que Ele tem alegria e prazer, que é Cristo. Só tem Ele. Não existe nenhum outro ser que é uma fonte de alegria e de prazer para aquele pai. Por isso, o pai quer multiplicar a vida desse filho. Ele quer colocar a vida do filho nessas pessoas. Ele quer colocar a vida do filho aí. Porque o filho se agrada, o pai se agrada daquele filho. E o padrão da igreja é ser semelhante a Cristo. Agora, como eu posso fazer parte do reino de Deus? Como eu posso entrar? Você está aí, talvez tenha um visitante aí, um ou outro. Talvez você ainda não entrou no reino. Talvez você está perguntando: como é que eu posso entrar neste reino? Eu quero dizer que só tem uma forma de você participar deste reino: se você nascer de novo. Uma vez Jesus estava numa casa, aí entrou um homem importante da cidade, um fariseu, e perguntou assim para Jesus. Ele, na verdade, ele entrou jogando confetes em Jesus. Mestre, de noite, já foi de noite porque não queria, à luz do dia, ser visto relacionando com o mestre, né? Jesus era muito mal visto pelos fariseus, e ele era um fariseu. Mas lá dentro dele, ele admirava Jesus, mas não queria se comprometer muito. Então, à noite, foi estar com Jesus, e ele chegou lá: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos: como porventura eu posso nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre materno. Jesus: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo, como é que é? Quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-te nascer de novo. Então, lá em João 1, de 1 a 3, fala assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam.
Mas a todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em algumas traduções suas aí, o João Ferreira de Almeida, ou outro tradutor, substituiu a palavra poder como é que chama a palavra? Direito. Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E você fala assim, parece que fica a mesma coisa, né? Mas não fica. Vou te mostrar. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. E se você olhar para os meus 3 filhos, olhar para mim e para a Sâmia, você vai olhar e dizer, filho do Zé Maria, da Sâmia. Mas se eu for lá no orfanato e trazer mais um filho, adotar um filho, eu vou dar para ele agora uma família, ele vai ter uma casa, vai ter uma mãe, vai ter um pai, vai ter irmãos, vai ter uma família, vai ter um nome, inclusive, e vai receber, inclusive, o direito de receber, porventura, os bens que eu deixar em partes iguais. Em 4 partes, ele vai receber um quarto do que eu deixar. Por quê? Porque ele recebeu o direito. Mas uma coisa, este filho nunca vai receber, que é aquela herança genética que foi transferida para o Fabiano, o Luciano e para a Priscila. Ele nunca vai receber. E, amados, Deus é tão impressionante, o reino de Deus, que quando você vai para a água do batismo, quando você é mergulhado naquela água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando você sai daquela água, você não recebe o direito de ser filho de Deus. Você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Aquela herança de Deus, aquela natureza divina, entra dentro de você e você nasce outra vez. Você nasce de novo. Você já chegou dentro do ônibus, sentado assim, você viu uma senhorinha lá, você fala, não, aquela mulher é crente, aquela mulher é uma serva de Deus. Parece. O Filho de Deus, ele parece com Deus. Ele nasce de Deus. E o texto fala assim, veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, dos quais não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade do sangue, não nasceu da vontade dos homens, mas nasceu da vontade de Deus. Um dia você nasceu da vontade da carne, você nasceu da vontade do teu pai e da tua mãe, mas agora você tem que nascer da vontade de Deus. E quando é que nasce? No batismo. Na água do batismo. Eu conheci uma história de um Paulinho, um amigo meu, que ele nasceu no interior, e a mãe dele sofreu demais no nascimento dele. O trabalho de parto começou no início da tarde, foi terminar na madrugada, foi um sofrimento, a mãe. E lá estava uma parteira lá, dando assistência para a mãe do Paulinho, e lá pelas madrugadas, quando o Paulinho saiu dentro do ventre daquela mãe, quando ele abriu a boca, que ele começou a chorar, ela falou, olha, nasceu o Paulinho. Aí foi aquela alegria, nasceu o Paulinho. 20 e tantos anos depois, 25 anos depois, aquela mesma parteira, que assistiu ao parto do Paulinho, estava assim com o Paulinho, começou a pregar o evangelho para o Paulinho. Paulinho falou, eu quero. Ela ligou para o pastor foi lá, pegou o Paulinho, colocou o Paulinho na água, no rio, ela sentou assim no barranco, o pastor desceu o Paulinho lá no rio, e diz, Paulinho, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Quando ele mergulhou o Paulinho na água, quando trouxe o Paulinho, ela gritou, olha, nasceu de novo. Nasceu outra vez. Então Deus reservou para a hora do batismo um momento que vai acontecer um milagre. Agora, o que é necessário para nascer? 5 coisas.
necessário para nascer? Acontecem 5 coisas. Primeiro, falando, você precisa do arrependimento para nascer. Mas o arrependimento tem um ciclo. Se você não fechar esse ciclo, não começar e terminar, ele não concluiu, não aconteceu. E ele, então, ele forma-se em 5 etapas. Primeiro, conscientização. Segundo, contrição. Terceiro, confissão. Quarto, restituição. E depois o perdão. Como é isto? O arrependimento, quando você ouve o Evangelho, o que acontece? Você tem a revelação de que você é um pecador. Você tem uma consciência clara que você está perdido, que você está no inferno. Se você morrer, você vai para o inferno. E que você precisa de Deus. E depois disso, aí vem a contrição. Porque você recebeu a notícia de que você está com uma doença terminal, você vai para o inferno, você está debaixo de uma sentença de morte eterna, de castigo eterno. E o que você faz se você descobrir que você está com doença, que você vai viver daqui uma semana só? Você entra em desespero. Então, a segunda etapa é a contrição, é o choro. E depois que vem a confissão. Aí você verbaliza, você abre a tua vida, você confessa seus pecados. Mas depois disso tem uma parte muito importante que muitas pessoas não consideram, que é a restituição. Você precisa restituir. Eu lembro que quando eu ouvi o Evangelho, não sabia muita coisa, não tinha um discipulador, não tinha um pastor para me acompanhar, mas eu sabia que tinha um chefe interior aqui que governava a minha vida e que falou para mim que eu precisava restituir o meu patrão, que eu tinha roubado dele durante muitos anos. E eu fui lá e fui restituir o meu patrão. Preguei o Evangelho para um casal lá de uma cidade, não vou falar o nome, de uma cidade de interior de Minas. E esse moço e essa senhora ficaram muito impactados. E quando eles começaram a confessar os pecados dele, eles moravam numa casa bonita. E ela começou a falar comigo que ela construiu aquela casa roubando do patrão dela. E eu falei para ela, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, eu preciso... Ela construiu uma casa inteira roubando do patrão. Demorou 1 ano, 2 anos construindo a casa e roubando do patrão. Aí ela falou, você vai lá comigo? Eu e o marido dela fomos lá conversar com ele, o senhor Paulo. A gente chegamos lá na casa dele, lá no emprego do trabalho. E o senhor Paulo... brincou com ela, fez uma brincadeira, que alegria te ver aqui, quanto tempo você não aparece por aqui? Aí ela falou, eu estou aqui, mas eu preciso falar com o senhor. E ela ficou meio temerosa, eu falei, senhor Paulo, ela precisa confessar aqui uns pecados que ela cometeu, porque ela roubou do Senhor. Ele, é mesmo, você roubou de mim? É. E quanto você roubou? Quando ela falou o valor, naquela época era R$90 mil, quase que ele caiu da cadeira. O quê? Mas você tem dinheiro para pagar isso? E ela foi lá, tirou de dentro da pasta uma escritura da casa e diz aqui, ó, aqui está o registro e a escritura da casa, com esse dinheiro eu estou te devolvendo o que é seu. Ela foi lá, pegou um envelope que tinha uma carta de recomendação que ele tinha dado para ela arrumar emprego em outro lugar. Ela entregou a carta e disse, eu não sou digno desta carta, porque eu sou uma ladra, eu roubei. Eu roubei. Portanto,
E quarto, estou falando dos 5 coisas do reino de Deus. Ah, tá. E depois da restituição é que vem o perdão. Aí Deus te perdoa. Agora, eu estou falando do reino de Deus, tem 5 coisas. O reino de Deus tem um rei, o reino de Deus tem um território, tem os seus súditos. O reino de Deus tem, o quarto, as suas leis. A lei do reino de Deus, sabe qual é? O evangelho do reino. O evangelho é um chamado para os que estão dentro do mundo para vir para fora. O evangelho é a pregação do ano aceitável do Senhor. Para entrar no reino de Deus, você precisa sair do comando da sua vida, deixar Deus governar, sair do volante e ir para o banco do passageiro, dizer: Senhor, governa, manda. Agora, então, mas para entrar no reino de Deus, você precisa então, 4 coisas: negar-se a si mesmo, perder a vida, renunciar a tudo e tomar a cruz. O que é renunciar a tudo? O que é perder a vida? Eu conheço a história de Sadhu Sundar Singh. Ele, chamado apóstolo dos pés sangrentos, e ele viajava ao Tibete, no Himalaia, pregando o evangelho, e estava lá um americano, um inglês, não sei, visitando ele, e eles estavam atravessando a pé o Himalaia, e a neve caindo, e ele era um raquítico, pequeno, indiano, baixinho, e o outro era grande, o americano lá era grande, e eles andando pela estrada, eles viram um homem estendido lá embaixo, num vale, e Sadhu falou: vamos lá, pode ser que esteja vivo. Ele falou: não vamos lá, porque se for, vai ficar você e eu lá, nós vamos morrer lá. E eu vou lá. E o americano que seguiu a viagem, ele desceu, o moço estava vivo, ele conseguiu botar o homem nos ombros e escalou com muita dificuldade aquele morro, e ele foi levando nas suas costas aquele moço que estava doente ali. Quando ele chegou bem distante, ele viu um monte de neve assim, e ele viu uma mão. E ele descobriu o rosto, era um missionário que estava com ele. E ele diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde, ganha-la-á para a vida eterna. Se você quer perder a tua vida, se você quer ganhar a tua vida, você tem que perder. Portanto, esta é a pregação do Evangelho do Reino. Negar-se a si mesmo, perder a vida, renunciar a tudo e tomar a cruz. A cruz é uma rendição absoluta, não apenas para morrer pelo Evangelho, mas é também um chamado para morrer para si mesmo. Porque às vezes você fala: eu estou pronto a morrer para o Evangelho. Não, a cruz é um chamado para morrer pelo Evangelho, mas também para morrer para si mesmo. Morrer para os seus sonhos, morrer para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus ideais. E às vezes você precisa renunciar a essas coisas por causa do reino de Deus. Você está disposto a isso? Você quer isso? Talvez, eu não sei se tem alguém aqui que tem vindo aqui pela primeira vez, eu não sei, ou está ouvindo o Evangelho há algum tempo. Eu quero dizer para você, porque se você quiser o reino de Deus, você precisa nascer outra vez. Mas para nascer, você precisa tomar a cruz, renunciar a tudo, negar-se a si mesmo. Você precisa de ouvir o Evangelho do reino. Amém? Vamos orar. O reino de Deus também tem a sua justiça, que é o quinto. O Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos com o horário avançado, eu quero parar por aqui, e eu quero que você agora, ore agora.
Talvez você precisa de colocar a sua vida na luz. Talvez a sua vida esteja em trevas. Possível que você vive aí mascarado, maquiado, e você precisa deixar cair as máscaras, e você precisa se arrepender dos seus pecados e buscar buscar o Senhor na sua vida. Deus está te dando uma chance aqui nesta noite. Deus está nos dando uma oportunidade, mais uma vez. Mais uma oportunidade.